Os gatos dominam o cinema, e eu posso provar isso pra você. Além de celebridades da internet, gatos se tornaram estrelas de cinema. Nesse vídeo, você vai descobrir como os gatos se infiltraram nos momentos mais icônicos da história do cinema, como eles atuam e por que os diretores continuam escalando gatos que simplesmente se recusam a obedecer. Mas antes de tudo, a pergunta que ninguém faz é: os gatos realmente sabem atuar? Existe um segredo por trás de cada gato que você vê na tela, e que envolve mentiras. Também vamos falar sobre o gato mais famoso da história do cinema. Então vem comigo. Vamos entrar nos bastidores, descobrir os truques e entender por que, mesmo sem nenhum esforço, os gatos roubam a cena. Vamos começar pelo começo, ou melhor, pelos momentos em que os gatos entraram para a história do cinema. Essa é uma das aberturas mais famosas do cinema. Marlon Brando sentado acariciando um gato manso enquanto decide o destino das pessoas. Mas aqui está o detalhe: o gato não estava no roteiro. Francis Ford Coppola encontrou o gato andando pelo estúdio da Paramount no dia da filmagem. Achou que a imagem de um mafioso segurando algo tão delicado criaria um contraste perfeito. E ele acertou. O único obstáculo: o gato ronronava tão alto que quase cobriu as falas de Marlon Brando. Algumas partes precisaram ser regravadas depois, mas a cena ficou marcada para sempre. I can't remember the last time that you invited me to your house for a cup of coffee. Even though my wife is godmother to your only child. Em sua primeira aparição em Moscou contra 007, o vilão principal de James Bond não tem seu rosto mostrado. Só vemos as mãos dele e o gato, um persa branco de pelo impecável sentado no colo do vilão. Esse gato criou um padrão. A partir dali, todo vilão de respeito no cinema precisava de um gato. Virou clichê, mas um clichê icônico. O mais curioso é que o gato era extremamente tranquilo nos bastidores, mas odiava as luzes do set. Os treinadores precisavam acalmá-lo entre os takes com leite morno e muito carinho. Ele não sabia, mas estava ajudando a construir a imagem de um dos vilões mais famosos de 007. He dies not knowing who you are. Esse é um dos filmes mais tristes e bonitos sobre o fracasso, e no centro dele tem um gato laranja. Llewyn Davis é um músico folk, e durante o filme ele carrega o gato de um amigo. O gato foge, ele procura, acha outro parecido, devolve o gato errado. É uma metáfora perfeita. A vida de Llewyn é confusa, sem controle, assim como o gato. Os irmãos Coen usaram vários gatos idênticos para as cenas, mas todos tinham personalidades diferentes. Teve dias em que o gato simplesmente se recusava a andar, e eles filmavam mesmo assim, porque essa imprevisibilidade era exatamente o que o filme precisava. The cat was a nightmare. The cat trainer warned us, and she was right. She said, "Dogs like to please you, the cat only likes to please itself." Poucos animais atravessam tantos gêneros quanto o gato. Ele pode ser fofo, assustador, melancólico ou sábio. No terror, o gato é quem enxerga o que nós não vemos. Olha fixamente para o vazio. E a gente sabe, tem algo errado ali. Em Cemitério Maldito, o gato Church volta dos mortos. E a mudança é sutil, o jeito de andar, o olhar vazio. Ele não é mais um animal de estimação, é outra coisa. O cinema de terror descobriu isso cedo. Gatos são perfeitos para criar tensão, porque eles já parecem estar vendo algo que a gente não vê. No romance Bonequinha de Luxo, o gato é o reflexo da alma solitária. Holly não quer dar nome ao gato. Ela o chama apenas de gato, porque dar nome seria se apegar. E ela tem medo de pertencer a alguém. Mas no final, debaixo da chuva, ela finalmente aceita o amor e abraça o gato. É uma das cenas mais emocionantes do cinema clássico. E funciona porque o gato representa tudo que Holly temia: intimidade, compromisso e lar. Quando ela o encontra,
ela se encontra. No entanto, na comédia, o gato assume um papel mais presente, o de juiz e executor. O gato Jinx, em Entrando numa Fria, por exemplo, não é apenas uma testemunha silenciosa. Ele é um agente do constrangimento, um membro da família que está claramente acima da visita. Sua presença não é reconfortante, é uma arma, é um lembrete do quão inadequado e sob vigilância o protagonista se sente. Ele não está ali para o mistério, mas é como um lembrete para seguir as regras da família. Oh. Sorry. Mas afinal, como é trabalhar com gatos em um set de filmagem? A resposta curta é: complicado. Os gatos não seguem comando como os cães. Eles não olham quando você chama, não ficam parados só porque você pediu. Treinadores usam técnicas específicas, sons agudos para chamar atenção, brinquedo presos em varas, comidas estrategicamente posicionadas, mas mesmo assim, o sucesso depende totalmente do humor do gato naquele dia. Se ele não quiser, ele simplesmente não faz. No filme Alien, lembra da cena em que Johnsy se assusta? Aquilo não foi atuação, foi medo de verdade, porque havia um cachorro escondido ali. Os diretores aprenderam a usar a natureza do gato a favor da cena. Em vez de forçar uma emoção, eles criam situações reais. O que aparece na tela não é mentira, é pura verdade. Por isso, nas grandes produções, sempre usam vários gatos para um mesmo papel. Um para andar, outro para ser segurado e outro só para olhar para a câmera. Porque um único gato dificilmente aguenta horas de filmagem, luzes, barulho e gente. Respeitar o limite do animal é parte do processo, e talvez, justamente por isso, o resultado seja tão autêntico. Entre todos os gatos que já pisaram em um set, um nome se destaca: Orange, também conhecido como Minerva ou Rhubarb, dependendo do filme, mas todos sabiam, era sempre o mesmo gato laranja e temperamental. Orange trabalhou nos anos 50 e 60, na época de ouro de Hollywood, e a sua carreira foi impressionante. Ele atuou em mais de 500 papéis. Em Rhubarb, ele interpretava um gato que herda um time de futebol. Sim, você ouviu direito. E um incrível homem que encolheu, ele era ameaça gigante para o protagonista em miniatura. Em Bonequinha de Luxo, ele foi o gato sem nome da Holly. A cena da chuva, Orange odiou, mas fez e entrou para a história. Mas e como esse gato foi encontrado? Um gato de rua mancano entrou ferido na casa de uma senhora chamada Angus Murray. Ela cuidou do gato até ele melhorar e deu o nome de Orange. Alguns anos depois, ela viu um anúncio em um jornal. A Paramount estava procurando por um gato para interpretar um papel principal em um filme de comédia. E entre 3.000 gatos, ele foi selecionado. Orange ganhou 2 prêmios Patsy, o Oscar dos animais. Até hoje, ele é o único gato com 2 prêmios. Mas nos bastidores, ele era conhecido como um terror. Arranhava, fugia, se recusava a trabalhar. Seu treinador dizia que ele era o gato com pior temperamento, mas quando estava em cena, ele mandava bem. Dublês raramente eram usados. Ele fazia a maior parte do trabalho sozinho. Orange provou algo importante. Os gatos podem ser estrelas, mas apenas nos seus próprios termos. This Orangey got a sickness and it died. Como Orange era um gato de rua, ele não tomou as vacinas e morreu antes das gravações de Rhubarb iniciarem. A Paramount guardou esse segredo por anos, para promover os filmes. Mas então quem interpretou todos os outros papéis? Vários gatos. Em Bonequinha de Luxo foram usados 9 gatos, e em O Incrível Homem que Encolheu, 34 gatos. O treinador explicou que é mais fácil ensinar um truque para vários gatos do que ensinar vários truques para um único gato. As histórias em jornais antigos diziam que um gato fez a maior parte da atuação. Os estúdios têm uma tradição de mentir sobre o quão impressionante é a produção de um filme para vendê-lo e gerar burburinho. É por isso que a maioria dos gatos em filmes é de uma cor sólida, porque é mais fácil encontrar dublês quase idênticos. Mas se um gato tem uma cor diferente em seu pelo, eles usam maquiagem. Como, por exemplo, em Um Lugar Silencioso Dia 1, Schnitzel e Nico interpretam o gato Frodo. Como Schnitzel tinha uma cor de pelos única, os treinadores
treinadores tiveram que pintar Nico usando uma tinta especial, segura para animais. A regra de ouro da atuação de gatos é escolher um gato com a personalidade certa. É essencial escolher um gato que já tenha o comportamento para o qual está sendo treinado. Se o gato é calmo e gosta de ser segurado, você tem que apenas segurar o gatinho durante o filme, como por exemplo no filme Balada de um Homem Comum. Você não pode forçar um gato a atuar. Se ele não quer fazer algo, ele simplesmente não faz. O ensaio e treinamento são fundamentais. Uma parte importante do processo de treinamento é que o gato ator saiba o que vai acontecer para que ele se sinta confortável com isso. Então, como você motiva um gato? Um gato não vai atuar por dinheiro, prêmios ou elogios, mas um gato vai atuar por comida. Os gatos atores são treinados com um som, como um clique ou uma campainha, junto com comida. Eles acabam associando um comportamento a comer um pouco de atum. O horário de trabalho de um gato ator é quando ele está com fome. Assim que ele está cheio, ele não trabalha mais. Mas e como você faz um gato rosnar? Now the way you get a cat to hiss like that is you put another cat close to it, which I had no idea. Turns out to be that standard procedure. You just bring another cat that it doesn't know close to it and it'll do that. Se você se perguntou por que os gatos não rosnam mais nos filmes, é para não estressar o gato e correr o risco de traumatizá-lo. Apenas fazer um gato ficar parado em um local específico pode ser difícil. Para fazer um gato ficar parado no filme Garota Exemplar, eles escalaram um gato que não gosta de se mover. If you put Cheeto on the stairs, you could shoot for 9 hours and at the end of the day go Cheetos at the bottom of the stairs. Mas nenhum desses comportamentos é a parte mais difícil. A parte mais difícil de treinar um gato ator é fazê-lo se acostumar a um novo ambiente. Embora os gatos sejam predadores, eles têm reflexos rápidos. Eles estão constantemente analisando seu ambiente, em busca de perigo e são muito ariscos em novos lugares. E se o gato não se sentir confortável em um ambiente, como por exemplo na explosão do filme com 007 Só se vive 2 vezes, Come with me, Mr. Bond. Bird 1 to base. em algumas das melhores atuações de gatos foram alcançadas sem nenhum treinamento, apenas com os instintos primários. Em O Incrível Homem que Encolheu, tem uma cena em que Butch, o gato, brinca com a sua presa, que é o seu dono que encolheu do tamanho de um rato. Tudo isso foi feito de uma forma impecável. Como o diretor Jack Arnold fez isso? So the way I did it was that I shot all the sequences in the live set, the regular set, with the cat first. I used about, there's a trainer here that has red cats, they all look alike, and there were about 40 cats. Cats, when they catch on what you want to do, they won't do it. So you have to trick them. So to get the cat to come around and smell him in the dollhouse, first I showed him, I hid some food in the dollhouse. Showed the cat the food. Then took him off camera, started the camera, let the cat go, and he went smelling around and trying to find out how to get in. He could get at the food. No filme Stuart Little havia um desafio único, fazer o gato Snowbell olhar para um ponto exato, onde na pós-produção seria inserido o rato Stuart Little em CGI. Para conseguir que o gato olhasse com tanta intensidade, os treinadores usaram um truque simples, um ponteiro laser. Com as infinitas possibilidades da animação, um gato pode se tornar um transporte público, um herói egoísta ou até mesmo um dragão. E é isso mesmo, até o comportamento do Banguela foi inspirado em um gato. Gabe Hordos, who is the supervising animator on Toothless, actually channeled a lot of his cat into the behavior of Toothless. Os melhores gatos de desenho animado se comportam de forma convincentes, variando entre um comportamento humano e o comportamento de um felino. Esses personagens funcionam melhor quando recebem personalidades humanas que são semelhantes a personalidades dos gatos. Para Gatos de Botas 2, o último pedido, os animadores se filmavam encenando as cenas como referência para depois se animarem. Eles também estudaram gatos em tempo real. Encontrar boa referência para gatos é fácil. A biblioteca
biblioteca de vídeos infinita do YouTube foi usada durante a produção do filme Flow, que apresenta um gato que age exatamente como um gato real. O diretor de animação de Flow passou horas estudando vídeos de gatos e compilou suas descobertas em uma apresentação para os animadores. Essa apresentação inclui regras para o comportamento preciso do gato. Por exemplo, as maneiras únicas como os gatos movem as suas orelhas, olhos e cauda para expressar suas emoções. Isso tornou o filme muito realista. O filme conta a história de um gato em que precisa colaborar com os outros animais para sobreviver após uma inundação. O filme ganhou o Oscar de melhor animação de 2025. Gatos geralmente não se interessam por atuar, o que torna a sua presença em filmes menos provável e seu comportamento quando aparece é limitado. No entanto, o valor de um gato em cena não é medido por suas ações. Assim como na vida real, adoramos ver um gato. A simples presença de um gato relaxado em um filme é reconfortante, transmitindo uma sensação de que a vida vale a pena. Então, o que os gatos realmente ensinam ao cinema? Talvez a lição mais importante seja esta: naturalidade não se ensaia. Os gatos não fingem emoções, não buscam aprovação, não mentem para a câmera, eles simplesmente existem. Com um bom instrutor, dublês e petiscos, gatos podem atuar. Os gatos não são atores no sentido tradicional, mas talvez sejam os únicos que realmente entenderam o segredo de estar diante de uma câmera. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Se inscreva para mais vídeos inusitados e fora da curva. Quem sabe da próxima vez eu falo sobre cachorros no cinema.